Em Provérbios, capítulo 3, e o versículo 5 em diante, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é a confiança em Deus. Como está a nossa confiança no Senhor? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Glória a Deus. Aí assentado, querido, eu gostaria de orar mais um pouquinho com você. Deus, mais uma vez te agradecemos. E nos colocamos diante da tua presença, pedindo nessa noite mais uma vez que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Que nessa noite o teu Espírito tenha total liberdade em nós. Nesse momento, Deus, traz cativo as nossas mentes. Tira toda a distração nesse momento agora. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, fala conosco, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Conseguimos aplaudir Jesus só mais um pouco nessa noite, para a glória do nome dEle? Aleluia. Querido, é interessante, eu ouvindo este louvor, e é interessante que várias vezes já ouvimos, mas essa noite foi diferente, porque essa noite a gente, como fosse um flashback, voltei um pouco no tempo e via quando a minha vida era sem Jesus. E vi como o Senhor nos transformou. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu vontade de viver. Porque andávamos sem direção. Mas o Senhor é poderoso, misericordioso, e a graça dEle me alcançou, assim como alcançou a vida de cada um que aqui está, para a glória do nome dEle. Amém, querido? Glória a Deus. Eu gostaria de falar sobre Provérbios 3, 5 ao 6, que fala, querido, que o Senhor diz a nós, para nós confiarmos de todo o nosso coração nele. E é interessante que ele fala de todo o coração, não só a parte do coração, um terço do coração, mas que a gente deve confiar no Senhor, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. E é interessante que o Senhor fala que a confiança no Senhor, irmão, tem que ser por completo. E eu me examinei esse dia, nesse versículo, nessa passagem, para saber se eu, pastor José, estou confiando verdadeiramente no Senhor. Se a minha confiança está totalmente em Deus. E se a gente ler a palavra do Senhor, a gente vai ver que homens, assim como eu e você, estamos recebendo o alimento, estamos na casa do Senhor, estamos ouvindo a palavra de Deus. E na Bíblia vai dizer, querido, que pessoas assim andaram com o Senhor. E eu me lembro de Pedro. Quando Pedro, querido, teve uma noite no mar para pescar e nada pescou. E no outro dia foi apresentado esse Jesus maravilhoso. E o Senhor leva ele novamente ao mar, juntamente com os discípulos, para jogar a rede. Mas Pedro, querido, indaga e falou, mas
Passei a noite toda, não peguei nada. E ele é um pescador. E ele entendia de peixe. E ele entendia de mar. Mas Deus leva ele novamente e fala: joga a rede aqui à direita. Segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, joga. E jogou, querido. E veio o peixe na rede, sim ou não? Veio peixe e abundantemente. E é interessante, irmão, que muitas das vezes nós não entendemos o agir do Senhor, ou muitas vezes não queremos entender, mas nessa situação de Pedro a gente viu, querido, que um homem experiente, um homem que tinha passado praticamente a noite toda e não pegou nada, ouviu a palavra do Senhor. E mesmo retrucando ele, jogou a rede veio com peixe. Muitas das vezes nós colocamos o nosso entendimento em primeiro lugar, a nossa capacidade em primeiro lugar, mesmo, querido, sendo já crente em Cristo Jesus. E esse mesmo Pedro, quando Jesus é preso, ele avança contra o soldado e corta a orelha do soldado. Se não me engano, o soldado Malco. Amém? E Jesus fala com ele: olha, se tu viver pela espada, tu vai morrer. E é interessante que naquele momento o Senhor faz um milagre. Cola a orelha daquele soldado. Mostrando para Pedro que não é com a força dele. Mostrando para Pedro que não é do jeito dele. Se ele anda com Jesus, ele tem que viver como Jesus. Se eu entrego a minha vida para Cristo, eu tenho que viver como Cristo quer que eu viva. Você está entendendo, querido? A palavra do Senhor vai dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, muitas das vezes, querido, nós andamos com a palavra, falamos a palavra, ouvimos a palavra, mas não praticamos a palavra. Por quê? Muitas das vezes nós não deixamos o Senhor totalmente entrar no nosso coração, cuidar dos nossos caminhos, como diz aqui em Provérbios: entrega todos os teus caminhos. Muitas das vezes nós entregamos só algumas áreas de nossas vidas ao Senhor. E outras áreas deixamos: não, Senhor, essa área não, deixa que eu cuido. E muitas das vezes o que acontece? Quando nós não deixamos o Senhor totalmente cuidar do nosso coração, de nossas vidas, nós fazemos coisas erradas. E aí clamamos o Senhor para consertar aquilo que nós erramos. E é interessante que Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e fazer o quê? Abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Não basta só ouvir, tem que abrir a porta, tem que abrir a vida. O missionário ministrou aqui a oferta e orou e falou: entrega a tua vida. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, querido, em todas as áreas. Nós, estou falando nós crentes, entregamos todos os nossos caminhos ao Senhor. A gente fala que a libertação é um processo dia após dia. Amém? E será que nós estamos deixando verdadeiramente Cristo nos libertar? É interessante que a palavra diz também, conhecereis a verdade vos libertará. E é interessante, querido, que o Senhor fala aqui em Provérbios mesmo para a gente entregar todo o coração, é todo o coração. Por quê? Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E o nosso coração tem que estar com a palavra. A palavra tem que estar dentro do nosso coração. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia.
Você está entendendo, querido? Que a gente passa por situações adversas, mas se a nossa confiança está no Senhor, nós vamos passar por todas elas, porque Cristo estará conosco. Você entende, querido, que no mundo tereis aflições? Quantas vezes nós falamos isso, mas é verdade, no mundo tereis aflições. E nós estamos passando por aflições. Nós estamos passando por situações adversas, mas Deus é conosco. Se eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Essa semana, depois eu volto aqui para o texto. Essa semana nós recebemos uma notícia muito triste. No local ao qual a gente trabalha. Uma pessoa que pegava material, ou seja, alimento que a gente praticamente ia jogar fora, mas alimento bom, doava para ela. A gente não viu mais essa pessoa lá e perguntamos onde estava. Ela tinha sofrido uma dor muito forte, na verdade ela estava com uma dor muito forte na cabeça. Foi ao médico e constataram que ela tinha uma veia da sua cabeça tinha estourado. Levaram ela, querido, para o hospital para fazer a cirurgia, mas não deu tempo. Essa mulher faleceu. E antes disso, ela já tinha ela estava grávida e quando a criança nasceu, o marido separou, largou ela e deixou ela com essa criança. Passam uns dias, esse homem é morto. E essa mulher agora perde a vida. A criança tem mais ou menos 4 meses agora. E vários filhos para cuidar. Por que eu estou falando isso para você? Porque não sabemos o dia de amanhã. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus naquele lugar. Por que eu estou falando isso também? Porque cada minuto é importante para a gente falar do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe o que está acontecendo agora lá no trabalho, querido? Durante a semana eu falei para os irmãos aqui, para a glória de Deus. As pessoas estão me chamando para fazer um mini culto lá. Pessoas que não são crentes. Sábado agora a gente fez por 6 pessoas, ouvindo falar de Jesus Cristo. As pessoas estão sedentas por Cristo Jesus. As pessoas estão querendo ouvir Jesus. E muitas das vezes, querido, nós não confiamos que o Senhor nos capacita. Não confiamos que o Senhor nos dá a palavra. Abre a tua boca e te encherei, diz o Senhor. Eu estou falando isso, querido, porque já está chegando os últimos dias. Cristo vai voltar. Está chegando. E as pessoas estão vendo isso. Estão vendo isso. E estão vendo, querido, luz em você, em mim, o sal da terra em você, em mim. Estão vendo algo diferente em você e em mim. Então, querido, nessa noite anima teu coração. Porque Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Porque as pessoas estão sedentas por Cristo Jesus. Estão sedentas, irmão.
Estão me lembrando, amanhã vai ter, né? Vai, em nome de Jesus. Eu sei, querido, que nós estamos passando situações adversas, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. Não vai com tua força, não vai com o teu braço, não vai com a tua mão. Quantas vezes a gente foi com o nosso braço, a nossa mão e quebramos a cara? Quantas vezes? Ou nós confiamos em Deus, ou não confiamos. Ou acreditamos nele, ou não acreditamos. No versículo 7 vai dizer, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E como eu me afasto do mal, e como eu temo ao Senhor, buscando na palavra, buscando na oração, como foi cantado aqui. Mas tem muita gente que acha que já sabe tudo. Não sabemos nada, querido. Vamos morrer e não vamos saber nem 1% daquilo que nós lemos aqui. Não sabemos. Mas Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E Ele que nos orienta. E é Ele que nos guia. Não vai com a tua força, não vai com o teu braço, não vai com o teu entendimento. Pedimos sabedoria ao Senhor, Ele vai dar sabedoria. Pedimos entendimento ao Senhor, Ele vai dar entendimento, mas é o entendimento do Senhor. Quantas vezes eu quero fazer com o meu braço porque a situação está adversa? Quantas vezes eu quero ir fazer porque as coisas estão... Mas eu esqueço que eu entreguei a minha vida para o Senhor e Ele vai fazer conforme Ele quer. Tem coisa que a gente passa. Tem coisa que a gente passa que dá vontade de parar tudo, de desistir. Um dia eu falei assim, querido, para pessoal, tem momentos que a gente quer parar, mas eu lembro do meu Redentor. Eu lembro que Ele está vivo. Eu lembro que Ele reina para sempre. Eu lembro que Ele fez uma promessa. Eu lembro o que Ele está fazendo na minha vida. Eu lembro disso. Eu lembro da família que Ele me deixa. Eu não tinha família, irmão. Eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Olha a família que Deus me deu. Olha o que Deus te deu. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. Pastor, eu estou passando por luta. Todos nós estamos passando por luta. Mas Jesus está passando conosco. Jesus está conosco, querido. Quando Pedro entendeu isso, olha, não é com minha força, não é com meu entendimento. Quando ele entendeu isso, lá na frente ele vai negar Jesus ainda. Mas lá na frente ele vai se arrepender. E vai começar a pregar o evangelho genuíno de Jesus. Não com a força dele, mas com a força do Espírito Santo que estava nele. Não é com a minha força, e nem com a sua. É com o Espírito Santo que está dentro de você e dentro de mim. Quantas vezes você quer convencer uma pessoa para sair daquela situação? E você fala, e a pessoa nada. Por quê? Não é você, não sou eu. Quem te convenceu, irmão? Quem me convenceu? O Espírito Santo de Deus abriu meus olhos e mostrou a verdade. E essas pessoas estão precisando ouvir a verdade da minha boca e da sua boca, querido. Eu fiquei assim, irmão. Eu falei aqui, falo novamente, eu estava, ou na verdade estou em falta com o Senhor Jesus. Por quê? Porque eu não estava pregando como Ele queria. Eu estava deixando as oportunidades passar e não falar do amor dEle. Mas hoje eu falo para a glória do nome do Senhor. Eu vou falar, querido, sabe por quê? Pode ser a última vez que eu vou ver aquela pessoa, como foi aquela mulher. Não sabemos o dia de amanhã. Deus sabe. Deus conhece. Confiamos nele ou não confiamos nele? Amamos ele ou não amamos ele? É simples assim. Mas só o Senhor tem palavra de vida eterna para mim e para você. Só
o Senhor. Quantos não queriam vir hoje para essa casa de oração, mas vieram. Estão sentindo a graça do Senhor, ou seja, a presença de Deus está aqui, a presença de Deus é real, Deus não está morto, Deus vive ainda, querido, para sempre. Muitos acham que Deus morreu, que Deus não existe mais, esqueceu de mim, não. Ele está bem vivo. E eu te falo, operando milagres. Operando milagres ainda, querido. Só que Deus, querido, Ele não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega. E Ele aparece, Senhor, me dá. Ou como foi falado aqui, a fadinha Sininho, faz. Não. Deus não precisa de mim. Eu que preciso de Deus. Ele conta comigo e com você, mas Ele não precisa. E muitas das vezes só queremos, pedimos, e quando Deus não faz, porque na hora dEle, do jeito dEle, a gente se emburra, fica zangado. O Senhor não fez, a igreja não me ajudou, o pastor não fez isso e aquilo. Ei, querido, é nós que precisamos dEle. Todos os dias a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida e a tua vida, querido. Seja grato a Deus por isso. Todos os dias. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Estamos confiando no Senhor? Estamos buscando verdadeiramente a justiça do Senhor, a presença do Senhor? Ou estamos colocando o nosso em primeiro lugar, a minha vontade em primeiro lugar? Deus me dá minha casa, Deus me dá meu carro, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Sendo que Ele já me deu vida e vida com abundância. Ele já me deu o melhor, a presença dEle. Confiamos ou não confiamos em Deus, querido? E como a gente adquire isso? Palavra, oração. Palavra e oração. Só isso, pastor? Para melhorar, obediência. Quem confia, obedece. Se eu confio no Senhor, eu obedeço. Confiar é crer, é acreditar que Ele está cuidando, que Ele está provendo. A gente confia quando estamos enfermos. E se Ele não curar? Vamos continuar confiando em Deus? E se a porta não se abrir? Vamos continuar confiando em Deus? E se Deus mandar, eu vou obedecer? Se Deus tirar você daqui para outro lugar para você pregar, você vai? Estamos em guerra, irmão. Estamos em guerra, vou repetir, estamos em guerra. Mas quem é o nosso general? Ele nunca perdeu uma guerra e nenhuma batalha. O nosso general, irmão, ele é especialista em ganhar batalhas. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, querido? Eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei o general que está na frente dessa guerra. Se você chamar ele. Se você convidar ele. A igreja do Setoró está em guerra ou não está em guerra? Sim ou não? Sim ou não? Estamos em guerra.
E o que nós estamos fazendo? Nós que amamos Jesus, nós que amamos Deus, o que estamos fazendo? Querido, não estou aqui falando para você, te acusando de nada, não. É para você entender que você está no quartel-general do Senhor. Você é um soldado valoroso, valioso para Deus. Usa as armas que Deus entregou em tuas mãos. Usa as armas que Deus entregou nas tuas mãos. Usa. Confia em Deus. Entrega teu coração todo ao Senhor. Todo. Todo. Amém? Querido, não vou encher linguiça aqui não. Você entendeu? Confia no Senhor. Tem um texto aqui, ó. Não vou. Só até aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite em nome de Jesus Cristo. Jesus te chamou e me chamou para algo maior. Eu gostaria que nessa noite, você que confia em Deus, fizesse uma oração. Coloca esse lugar, que é chamado a casa de oração, diante do Senhor agora. Coloca o pastor Manuel e a pastora Ana diante do Senhor agora, através da tua oração. Coloca a sua vida. Você que é soldado de Cristo dessa igreja. Coloca os membros da igreja do Setoró agora diante do Senhor. E eu sei que o mais Ele vai fazer. Estenda suas mãos aos altos céus nessa noite. Seja grato nessa noite mais uma vez, porque Deus é contigo. Exerça aquilo que o Senhor te chamou. Buscai primeiro o reino do céu, que foi falado, está na palavra dele. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus, nós queremos a tua presença nessa igreja. Nós queremos a graça do teu Espírito nessa casa. Porque sem ela nós não somos nada. Sem ela nós não vamos a lugar nenhum. Sem ela nós vamos só com a nossa força. Mas queremos ir com a mão poderosa do Senhor na frente, derrubando barreiras e muralhas, destruindo nessa noite, Senhor Deus, empecilhos e impedimentos. Tu fez promessa para essa casa, e tu fez promessa para os membros desse lugar. Tomai em tuas mãos nessa noite a vida do pastor Manuel, da pastora Ana, juntamente de cada líder e pastor dessa casa. Renova nossas forças na tua presença, Senhor. Que teu Espírito enche esse lugar. E comece nessa noite, Senhor, a derramar sobre nossas vidas a tua presença maravilhosa. Sabemos que o Senhor recebeu a nossa adoração. E que o Senhor venha receber a nossa oração nesse momento agora. A oração de fé, Pai. A oração que acredita. A oração que sabemos que há um Deus que reina e vive para sempre. A oração, meu Deus amado, Senhor, que derruba barreiras e muralhas.
A oração que adentra no coração do homem e da mulher e faz milagre acontecer. A transformação de vidas, meu Deus poderoso, nós clamamos nessa noite. Começa nessa noite a mover, meu Deus amado, os corações. Começa nesta noite, Senhor, a curar corações. Começa nesta noite, Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, a derramar sobre essa casa, Senhor, a tua presença maravilhosa. Recebe nesta noite a nossa oração. Ser conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Adentra nessa noite, Deus, sobre este lugar e começa a transformar, começa a mudar. Nos dê a ousadia para proclamar a tua palavra, nos dê a ousadia para falar do teu amor, nos dê a ousadia para fazer, meu Deus amado, aquilo que o Senhor determinou. Nessa noite nós clamamos, Espírito Santo de Deus, começa nessa noite a mover nossos corações. Começa nessa noite, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, a fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Santo, nessa noite, Deus, seja bem-vindo na tua casa. Nessa noite, Senhor, faz a tua vontade prevalecer. Nessa noite, visita os lares dos teus filhos. Visita nessa noite as casas. Visita nessa noite, Senhor, todo aquele que está clamando nessa noite pela tua presença. Todo aquele que está clamando pelo milagre. Seja bem-vindo nessa noite, meu Deus e meu Pai. Você consegue